Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Eu sou o Fábio, professor de Geografia, e na aula de hoje o tema é a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, esse rio importantíssimo para Minas Gerais, importantíssimo para o Nordeste brasileiro, esse rio de muitos apelidos, enfim, vamos falar um pouquinho sobre a geografia dessa importante bacia hidrográfica brasileira. De antemão, precisamos lembrar o seguinte: a bacia do Rio São Francisco, claro, tem o Velho Chico, ou Rio São Francisco, como o rio principal. Esse rio, com quase 3.000 quilômetros de extensão, ele representa o maior rio brasileiro em extensão. Ou seja, dentre os rios que nascem no Brasil e desaguam 100% no território brasileiro, que tem o seu curso 100% dentro do território brasileiro, o Rio São Francisco, o Velho Chico, é o rio brasileiro, repito, mais extenso. O aluno pode questionar, falando, mas e o Rio Amazonas ou o Rio Paraná? De fato, esses rios eles são mais extensos, mas o Rio Amazonas ele não começa no Brasil, ele nasce lá nos Andes peruanos, apesar de terminar o seu curso aqui no Brasil, nomeado de Rio Amazonas, e o Rio Paraná começa no Brasil, mas ele termina lá entre o Paraguai, a Argentina e o Uruguai, através do Rio da Prata. Então são rios internacionais e que parte do curso está no Brasil. O São Francisco não. Ele é um rio 100% brasileiro e dentre os rios integralmente brasileiros, o São Francisco é o maior. Outra confusão muito recorrente é com relação à área, ao tamanho da bacia hidrográfica em quilômetros quadrados. De fato, a maior bacia hidrográfica em área, bacia é uma área, não se esqueçam, a maior bacia hidrográfica 100% localizada no Brasil é a bacia dos rios Tocantins e Araguaia. Então, a bacia do Tocantins e o Araguaia, em quilômetros quadrados, ela é maior. Aqui eu estou falando em quilômetros lineares, extensão de rio. Nesse sentido, o São Francisco, repito, insisto, é o maior 100% brasileiro, tá bom? Outro aspecto importante, ó, por que ele é chamado de Rio da Integração Nacional? Esse é um dos apelidos, né, do Rio São Francisco. Por que Rio da Integração Nacional? Veja, esse é um apelido oriundo ainda daquele período Brasil colônia, onde o Brasil era limitado pelo Tratado de Tordesilhas. Então, o que nós chamávamos de Brasil colônia, na prática corresponde ao que nós conhecemos hoje como Nordeste e Sudeste. Então, como é basicamente o Brasil colônia, territorialmente, oficialmente falando, é o que hoje nós chamamos de Nordeste e Sudeste, o São Francisco nasce justamente no Sudeste, lá em Minas Gerais, e corre em direção ao Nordeste. Então, era o rio da integração que cruzava e unia o Sudeste ao Nordeste brasileiro. Agora, quando nós analisamos o curso, o trajeto do Rio São Francisco, eu fiz um esboço aqui, ó, para você dar uma olhada um pouco sobre como caminha, qual o caminho percorrido pelas águas do São Francisco. Você precisa lembrar que o Rio São Francisco, apesar de ser importantíssimo para o Nordeste brasileiro, o DNA dele ele é mineiro. Sim, a nascente do Rio São Francisco está lá, ó, em Minas Gerais, na região da Serra da Canastra, em Minas Gerais, uma região de clima tropical. Então, as chuvas de verão do interior de Minas Gerais é quem abastecem o alto curso do São Francisco, né? Então, nós temos o alto curso, próximo à nascente, o médio curso e o baixo curso, o trecho final do rio. Então, o alto curso do São Francisco, onde está a nascente, está lá no glorioso estado de Minas Gerais, região contemplada por um clima tropical típico ou semiúmido de verão, bastante chuvoso, verão de chuvas torrenciais. Porém, à medida que o rio ele desce o seu curso, ainda no norte de Minas Gerais, entrando no estado da Bahia, ali na divisa com Pernambuco, entramos no médio curso do São Francisco, uma área importante para que você, estudante, tome conhecimento, que é a região onde o Rio São Francisco cruza a região do clima tropical semiárido. É uma região, repito, com baixíssimos índices pluviométricos e justamente por isso, aqui no médio curso, repito, no norte de Minas, no interior da Bahia, até a divisa de Pernambuco, é uma região de clima semiárido, onde o Rio São Francisco tem uma enorme perda de água por
evaporação. Então, a vazão do Rio São Francisco, ela varia muito ao longo do ano, entre estações chuvosas e estações secas, e a vazão do rio varia muito conforme os seus 3 cursos. Ele começa no alto curso, numa região chuvosa, no seu médio curso, no semiárido, e quando chega aqui, ó, no baixo curso, ele está no litoral. A foz do rio é o término do rio. E o final do Rio São Francisco, o baixo curso, junto ao litoral, ficaria entre os estados de Alagoas e Sergipe. Já no litoral, um clima tropical úmido, percebe? Então, o baixo curso com maior volume hídrico, o baixo curso com volume hídrico ainda maior, enquanto no médio curso do clima semiárido, grande perda por evaporação, baixos níveis de precipitação. Então a vazão, repito, ela varia bastante ao longo do curso desse extenso rio brasileiro, tá bom? Outro ponto importante, veja, o clima é semiárido, mas o rio é perene. O Rio São Francisco é um rio perene, é um rio que nunca seca, né? Um amor perene é um amor que nunca acaba, tudo que é perene é algo inesgotável. Então, nesse caso, o rio São Francisco, apesar de cruzar um clima semiárido, ele não seca. Porém, é legal lembrar que alguns afluentes do Rio São Francisco, como eu coloquei aqui na lousa, ó, alguns afluentes que desaguam no Rio São Francisco junto ao médio curso são afluentes temporários. Alguns afluentes secam durante o ano. Então, o Rio São Francisco ele não é alimentado por todos os seus afluentes o ano inteiro, justamente porque muitos afluentes eles secam, eles desaparecem durante a longa estiagem na região semiárida. Tá aí um outro apelido do Rio São Francisco, o Nilo brasileiro. Vamos lembrar que o Rio Nilo, mais extenso rio africano, assim como o São Francisco, é um rio que corre do sul para o norte. E o Rio Nilo, ele também cruza uma região de déficit hídrico. O Rio Nilo é um rio perene, extenso, como o São Francisco, e o Rio Nilo ele cruza o grande deserto do Saara, mas ele não seca quando ele cruza o Saara. Ele perde muita água por evaporação, diminui a vazão do Rio Nilo, mas ele não desaparece. O Rio São Francisco é a mesma coisa, assim como o Nilo tem o curso do sul para o norte, ele também é um rio perene, também cruza uma região muito seca, e apesar da grande perda de água por evaporação, ele não seca, tá bom? Outro aspecto importante, nós estamos falando de um rio, portanto, que ele tem trechos dos mais diversos com características das mais diversas. O Rio São Francisco, ele tem alguns trechos de características de planaltos, com quedas d'água. Ele tem alguns trechos de águas mais planas, águas mais lentas, portanto, com características bastante diferentes. E o Rio São Francisco, repito, ele é o principal responsável pelo abastecimento hídrico de grande parte do Nordeste brasileiro. Então, quando eu coloco aqui, ó, que o Velho Chico, o São Francisco, ele é um rio amplamente utilizado para as mais variadas atividades econômicas que você puder imaginar. Então, o Rio São Francisco, ele é utilizado, por exemplo, claro, para o abastecimento hídrico da população, consumo de água por parte da população. Essa é a função mais importante. Mas não só isso, o rio ele é utilizado em alguns trechos para pesca, em trechos mais planos, de águas mais lentas, em alguns trechos ele é usado para navegação. Nos trechos com quedas d'água, nos trechos de planalto do Rio São Francisco, ele é amplamente utilizado para a produção hidroelétrica. A produção hidrelétrica no São Francisco, ela está praticamente saturada, ou seja, a capacidade de produção energética no Rio São Francisco é alta e ela basicamente está próxima ao limite. O São Francisco dificilmente consegue ampliar, expandir a sua produção hidrelétrica, tamanha quantidade de hidrelétricas instaladas ao longo do rio. Então, nós temos no Rio São Francisco, ainda lá em Minas Gerais, a usina hidrelétrica de Três Marias. Temos no interior da Bahia, a famosa hidrelétrica que alagou muito mais do que deveria, a hidrelétrica de Sobradinho. Temos ainda na Bahia o complexo hidrelétrico Paulo Afonso, com 4 grandes usinas hidrelétricas na Bahia. Temos a usina hidrelétrica de Itaparica, chamada também, batizada em homenagem
ao cantor nordestino famoso, a usina Itaparica ou Luiz Gonzaga, temos a usina de Xingó. Então percebam, são muitas as usinas hidrelétricas instaladas ao longo de um único rio, é por isso que ele está no limite máximo da capacidade de produção de energia. Estamos falando de um rio que é altamente utilizado desde o período colonial para abastecimento de gado, para abastecimento da pecuária. A pecuária é uma atividade extremamente tradicional no interior do Nordeste brasileiro, desde o período colonial até os dias de hoje. Por isso, o Rio São Francisco também é apelidado de Rio dos Currais. Tamanha a importância desse rio para o abastecimento do gado, para o abastecimento da pecuária, que, repito, é uma atividade que vem avançando na história do Nordeste desde o período colonial até os dias de hoje. E, muito utilizado para irrigação. Você não pode se esquecer, é importante para você, estudante, esse é um assunto que aparece em muitas provas. Ali é a cidade baiana de Juazeiro e a sua cidade vizinha, a cidade pernambucana de Petrolina. Petrolina, Pernambuco, é vizinha de Juazeiro e são duas cidades unidas, entre elas o Rio São Francisco. Então, o que une Juazeiro na Bahia, a Petrolina, em Pernambuco, é o Rio São Francisco. Ali naquele núcleo, onde nós temos uma região metropolitana federal, uma rede definida pelo governo federal, né? Uma região de integração e desenvolvimento econômico definida pelo governo federal, por serem duas unidades federativas diferentes, né? Bahia e Pernambuco. Ali nós temos a instituição do maior polo fruticultor brasileiro. É uma fruticultura moderna, de alta qualidade, irrigação por gotejamento, com uma produção voltada principalmente para a exportação. São grandes produtores de frutas, principalmente a uva, principalmente a manga, e tem se especializado na produção do vinho, a vitivinicultura, ou seja, o vinho do Vale do São Francisco se colocando como uma importante opção econômica para essa região, negociado, repito, em várias adegas aí do Brasil, com certeza, tá bom? Então, apresentei para vocês algumas características gerais da Bacia do São Francisco, porém, você não pode se esquecer que você precisa conhecer também sobre o projeto de integração de bacias hidrográficas ou simplesmente o projeto de transposição das águas, mas esse projeto já concluído, com certeza ele merece uma aula específica. Aguardo você nessa próxima aula, tá bom? Um beijo a todos vocês, espero que você tenha entendido, aprendido, faça leitura, faça exercícios. Até a próxima. Tchau!